Olá, nesse vídeo a gente vai resolver um problema por meio de um sistema de equações lineares e vamos resolver ele utilizando a regra de Cramer, que usa determinantes. As proporções de matérias-primas para se obter uma mistura com certo teor de nutrientes podem ser obtidas por meio de estabelecimento de sistemas de equações lineares, algébricas, tá? No caso a gente vai usar lineares. Formule 100 kg de uma mistura com 18% de proteína bruta, utilizando milho a 9% de proteína bruta e farelo de soja a 45% de proteína bruta. Quais devem ser as quantidades de milho e de farelo de soja utilizados para fazer essa mistura? Então, o que a gente tem que entender? A gente quer fazer 100 quilos no total de mistura. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de 100 quilos de mistura. Então, eu vou chamar aqui o milho de M e vou chamar o farelo de soja de FS. Quando eu juntar milho mais farelo de soja, não tem que dar 100 quilos de mistura, porque é isso que eu quero fazer. Então, eu vou botar igual a 100. Aqui está a primeira equação do meu sistema. Só que essa equação sozinha ela não se resolve, porque eu tenho duas variáveis. Eu tenho a quantidade de milho e a quantidade de farelo de soja. Vamos lembrar que isso aqui está em quilos, tá? É a quantidade de farelo de soja e de milho, em quilos. Bom, quais são as outras questões que eu tenho? Eu quero que essa mistura seja 18% de proteína bruta. Então, quando eu somar as proteínas de milho e de soja, de farelo de soja, tem que dar 18%. Então, eu tenho uma outra equação aqui. Vamos fazer o seguinte, está dizendo que o milho, tá, o M, ele está a 9% de proteína bruta. Isso aqui é igual, de pegar esse 9 e dividir por 100, que dá 0,09. Está dizendo que o farelo de soja, ele está a 45% de proteína bruta, ou seja, tem 45% de proteína bruta em cada quantidade, lá, certa unidade de farelo de soja. Então, 45 de PB. Como que isso aqui vai se escrever em termos de números, né? Eu vou colocar 45 dividido por 100, que dá 0,45. Então, quando eu somar essa quantidade de proteína bruta no milho, mais a quantidade de proteína bruta que tem no farelo de soja, tem que dar 18%. O 18% eu não vou colocar em números assim, decimais, por quê? Porque ele é o total da mistura, o que eu quero que tenha na mistura toda. Isso aqui são as quantidades em cada nutriente aqui. Então, vamos lá, eu quero que tenha 18. Quanto tem no milho? Tem 0,09, né, que é os 9%. Então, é 0,09 em cada quilograma de milho, mais 0,45, vamos apagar aqui para ficar melhor, 0,45 em cada quantidade lá de farelo de soja. Então, isso tem que dar 18. Esse aqui é o meu sistema. Resolvendo ele pela regra de Cramer, o que diz a regra de Cramer? Que eu vou encontrar de milho se eu pegar o determinante de milho, já vou explicar como é que é isso, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. E eu vou encontrar o farelo de soja, quantidade de farelo de soja, se eu pegar o determinante farelo de soja, já vou mostrar quem é, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Então, olha só, o determinante da matriz dos coeficientes é fazer aqui, essa matriz aqui. Aqui não tem nada na frente, é 1, aqui também é 1. Então, é 1 o coeficiente de milho ali, embaixo 0,09, e aqui 1 e, né, na coluna de farelo de soja, 1 e 0,45. Esse aqui, esse determinante é o que a gente vai usar aqui e aqui. Então, vamos lá. O que eu faço para calcular determinante 2 por 2, né? Pego, multiplico aqui, então 0,45 vezes 1 dá 0,45 menos, que é a da regra, 1 vezes 0,09. Então, dá 0,09. Isso aqui vai dar para mim um determinante de 0,36, tá? Então, o determinante da matriz dos coeficientes a gente já tem, é esse. Agora, como é que eu vou fazer
para calcular esse ΔM aqui. O determinante na variável m vai ser quando eu substituo a coluna de m, a coluna do milho, pelos termos independentes, 100 e 18. Então, ao invés de colocar 1 e 0,09, eu vou colocar 100 e 18. Bom, agora o resto eu coloco igual, né? 1 e 0,45. 1, 0,45. E calculo o determinante. Então, vai ficar 100 vezes esse 0,45, pega a vírgula, como aqui tem 2 zeros, corre ela 1, 2 para cá, fica 45. Menos, da regra de determinante, do cálculo de determinantes, a multiplicação de 1 vezes 18. Então, menos 18. Então, esse determinante em m, ou seja, quando eu substituo a coluna de m pelos termos independentes do meu sistema, vai dar 45 menos 18, 27. E aí, como é que eu calculo o m? Vai ser o determinante em m dividido pelo determinante dos coeficientes aqui, da matriz dos coeficientes. Então, vai ser o determinante m que a gente encontrou, 27, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes, que a gente encontrou que é 0,36. 0,36. E isso aqui vai dar 75. O que é esse 75? É a quantidade de milho. Então, a gente tem aqui já 75 quilos de milho. É o que tem que ter nessa mistura que a gente quer de 100 quilos de ração. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para a coluna do farelo de soja. Então, eu vou fazer o determinante FS, né, que vai ser, na coluna de milho, eu coloco 1 e 0,09 normal. Mas na coluna do farelo de soja, ao invés de eu colocar 1 e 0,45, eu vou colocar os termos independentes, 100 e 18. Então, 100 e 18. Agora, calcula aí o determinante. Vou botar aqui embaixo, igual. Então, determinante FS igual 1 vezes 18, 18, menos 100 vezes 0,09, que vai andar essa vírgula duas casas para a direita e vai ficar 9. Então, o determinante de farelo de soja vai ser 18 menos 9, 9. Então, o farelo de soja vai ser o 9, que é o determinante de farelo de soja, 9, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes, que é o 0,36. Então, aqui vai dar 25. Então, a gente já tem a nossa resposta. Vou botar ela aqui. Ó. A gente vai ter que colocar nessa mistura 75 quilos de milho e 25 quilos de farelo de soja. Nesse caso aqui, ficou simples, porque quando a gente, eram só dois tipos de alimentos, né, o farelo de soja ou milho, quando a gente encontrou 75 de milho, já sabia que o restante para 100 quilos, né, de ração seria 25. Mas às vezes a gente pode ter um sistema, e isso é muito comum, que eu tenha mais de dois alimentos e mais de duas equações. E aí a gente, se for uma equação, um número de equações igual ao número de variáveis, a gente sempre vai poder usar essa regra de Cramer. E aí a gente encontra a quantidade para cada tipo de alimento, digamos, 3 tipos de alimentos diferentes. Que não seria tão fácil assim fazer essa subtração no final. É isso então, valeu, abração.